Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Carpano. E como prometido, estou aqui mais ou menos às 14h17, atrasei um pouquinho, mas tudo bem, acontece no ao vivo e no improviso. E estamos aqui novamente com a presença ilustre do meu amigo, o pastor Reverendo Hafner, e mais dois convidados. Antes de eu apresentar aqui os convidados, eu preciso explicar uma coisa muito importante. Algumas pessoas sempre perguntam o André Carpano sobre a questão da IADPE, mais informações, o que está acontecendo. Existem muitos questionamentos sobre a instituição e sempre eu falo, galera, eu não pertenço a essa igreja, até então não conhecia ninguém de lá e hoje estou tendo o privilégio da primeira vez a gente bater um papo mais diretamente aqui. E está conosco então justamente o Giovanni, o presbítero Giovanni Cardoso, que é aquele do áudio das 23 perguntas que todo mundo pergunta para mim. Quem que é esse homem da pergunta? Quem que é esse homem que indaga o pastor? É o presbítero Giovanni Cardoso e também o nosso amigo e irmão, o reverendo Josué Augusto, que inclusive tem até o canal dele, e eles entraram em contato com o André Carpano aqui, através do reverendo Hafner, e estamos aqui hoje batendo aquele papo maroto. Bom, vou deixar para cada um fazer suas considerações iniciais. Vamos tentar seguir a ordem que pelo menos aparece aqui para mim. O presbítero Giovanni Cardoso, depois o nosso amigo reverendo Hafner e por último o reverendo Josué Augusto. E tá com vocês aí, podem puxar a cadeira e ficar à vontade. Pode falar, presbítero Giovanni. Paz do Senhor, meus queridos irmãos e todos os inscritos, né, no canal do nosso amigo André Carpano, pastor Hafner, irmão Josué Augusto, né, como todos já nos conhecem, eu sou o irmão Giovanni Cardoso e acredito que o que será tratado aqui, André, é de suma importância para o povo de Deus, né? De suma importância. Quando você falou das perguntas feitas eu acredito que há uns 2 ou mais de 2 anos, né? Foram perguntas que tanto eu como muitos obreiros nós gostaríamos de fazer pessoalmente ao presidente da nossa igreja, aos líderes, como um membro da igreja, conversa com o seu pastor no gabinete, né? Mas nós não temos essa oportunidade, principalmente quando se trata de questionamentos com relação ao trato de alguns desses líderes às ovelhas. Por exemplo, o pastor de determinada cidade, a um presbítero, um obreiro, o presidente aos demais obreiros, né? Eles se fecham, eles não querem conversa com ninguém. Por quê? Eles só ouvem apenas aqueles que eles falam, não é? Repreendem e as pessoas não questionam. Então, quando eles percebem que alguém vai questioná-los com respeito, não é, como deve ser, eles não escutam ninguém, não escutam, pelo contrário, além de não escutarem, eles começam a difamar, a espalhar boatos, situações, que você é um rebelado, que você não presta, uma série de coisas, né? Isso não só acontece na Assembleia de Deus Pernambuco, não, André, isso é em todo o Brasil, acredito que no mundo, né? Agora, a gente sabe que uns mais, outros menos, depende muito da intensidade, depende mais da liderança, mas a Igreja do Senhor, ela está passando por um processo muito difícil. No entanto, Deus tem prometido um grande avivamento. E para que este avivamento ocorra, é necessário que parta, não é, da liderança. O conserto do altar deve partir da liderança. Pois bem, muito bem. Reverendo Hafner. Bom, quero saudar a todos, a todas com a gloriosa paz do Senhor Jesus, dizer que constitui para mim uma grande honra e alegria voltar novamente aqui ao canal do nosso amigo e irmão André Carpano, parceiro aqui no YouTube. Eu gosto sempre de frisar que o André Carpano, ele me incentivou bastante, né, no início aqui do canal, me ajudou bastante também com a divulgação. E já tratamos de alguns assuntos aqui no canal André Carpano, inclusive algum dentro dessa mesma linha,
acerca de lideranças. E o que eu quero dizer é o seguinte: eu conheci esse assunto da igreja, a situação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, através do canal do nosso irmão e amigo, né, reverendo Josué Augusto. Eu já há algum tempo, ele estava no início do canal também, eu já vinha acompanhando e ouvindo, e ele sempre naquela luta, né, indagando, apresentando os desvios, e eu vim, e a coisa foi tomando a proporção tal, que eu comecei a comentar no nosso canal, né, no Voo da Coruja, a posteriori no canal Tudo Revelado. E quero dizer o seguinte, para nós, né, aqui no meu caso, para mim, nós não temos intenção nenhuma de utilizarmos o argumento ad hominem, né, de atingirmos a pessoa. A gente não está tratando aqui de uma pessoa, nós não temos nenhum interesse, que é o caso também dos nossos irmãos, e não queremos também fazer do pastor Ailton José Alves, boi de piranha, né? O chamado boi de piranha ou bode expiatório. O boi de piranha é aquele que você utiliza para tirar a atenção de outras coisas, né? É um termo utilizado porque na prática acontece em que ali aquele que está tocando o gado coloca um boi mais doente, mais velho, que seja doente, justamente para puxar a atenção das piranhas e elas não atinjam o rebanho, digamos assim, que seja saudável. Então, a nossa intenção não é desviar a atenção, não é esse. Até porque o presbítero Giovanni falou aí, olha, esse tipo de problema existe em vários ministérios, né? Todo o Brasil e pelo mundo. Então, a questão aqui é a ação, é a atitude, tá? E essa é a nossa intenção. Nada de atacar diretamente, nada de usar, como eu disse, o argumento ad hominem, não de querer denegrir a imagem de ninguém aqui. É uma coisa feita com base em informações que há provas, inclusive. Por isso que eu estou colocando aqui a minha imagem, por conta de que aquilo que os irmãos falam, que vem falando durante esse tempo, eles possuem provas que são palpáveis, tangíveis, inclusive com argumentos, porque, como o André falou, o presbítero Giovanni faz perguntas, que só está perguntando, é só a pessoa responder e dar a resposta que seja plausível, que justifique as suas ações. Ora, se a pessoa não responde ou se irrita, é verdade? Então algo existe de suspeito. Então é isso aí que eu creio que nós, de acordo com o posicionamento do nosso querido e amado irmão Josué Augusto, também do nosso amado irmão Giovanni, através do que eles vão apresentar aqui, é sobre isso que nós vamos tratar. Reverendo Josué Augusto, é contigo, meu querido. Olá, boa tarde, a paz do Senhor para todos. André Carpano, o reverendo pastor Hafner e nosso querido irmão de Garanhuns, presbítero Giovanni Cardoso. A gente está hoje estabelecendo aqui, meus irmãos, um marco com relação à igreja, às Assembleias de Deus no estado de Pernambuco. E por que não dizer, talvez, um marco no Brasil, onde nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a verdade eterna, sabemos que participamos, somos membros de uma igreja universal. Eu costumo sempre olhar para a igreja tendo em mente o seguinte contexto: os nossos irmãos que fundaram essa igreja lá na Judéia, né, em Jerusalém, já partiram para o Senhor, né? Os nossos antepassados mais recentes, a igreja odierna e a igreja futura. Todos nós fazemos parte da igreja de Deus. E, como tal, somos responsáveis
pela vida, pela observância da palavra de Deus, de nossas vidas e um dos outros. Há um elo único que nos une, que é o Espírito Santo de Deus, o qual nos convence que nós somos filhos de Deus. Por que é que eu estou dizendo isso? Olha, porque muito me admira, não é, a disposição aí do diácono, nosso irmão André Carpano, de São Paulo, o nosso pastor, querido Hafner, o irmão Giovanni, tanto quanto eu, fazemos parte da mesma denominação, do mesmo local físico, estamos mais perto. Mas vocês, é uma coisa divina de Deus que, mesmo morando distante, o pastor Hafner em outro continente, mas estamos unidos, pertencemos à mesma igreja, não tem barreiras, como eu digo, de línguas, geográficas, políticas ou econômicas. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Partindo desse princípio, nos sentimos responsáveis pela transparência, pelas boas práticas, pela doutrina e pela observância da palavra de Deus. Resumindo, nos sentimos impelidos para, primeiramente, como o presbítero Giovanni falou, chamar as pessoas e comunicar das não conformidades. Mas a partir do momento que a gente começou a falar, dado, vamos dizer assim, sem querer ofender, mas é sabido e notório, que há uma alienação, e isso não é de agora, porque as pessoas, quando aceitam o evangelho, esquecem-se que ainda, apesar de serem crentes, reverendo pastor Hafner e André Carpano, mas são humanos, precisam se enquadrar nas leis, nos costumes, nas regras, e para tal tem que contribuir, tem que fiscalizar. Mas aquela de dizer, não, é com Deus, e Deus vai dar conta, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, não. Em função disso, é que nós, hoje aqui, estamos aqui nessa rede de computadores, falando para todo o planeta, que quem diz que é crente, quem diz que pertence à Igreja de Deus, quem diz que é filho de Deus, tem que andar como ele andou. E o que procede disso, não procede da vontade de Deus. Amém. Pois bem, o reverendo Hafner e Giovanni Cardoso e o reverendo Giovanni Cardoso citaram duas coisas aqui que corrobora com o que o reverendo Josué Augusto falou sobre os problemas ministeriais. Muitas pessoas que acompanham o trabalho do canal André Carpano já desde o início conhecem muito bem a minha trajetória, sabem que eu fui diácono na Assembleia de Deus e passei praticamente por todos os ministérios que tem aqui em Santo André. Fui do Ministério Belém, que depois dividiu na época Santo André, saí de lá, fui para o Ministério Madureira, tive uma experiência, não foi de um dia ou dois, foram anos. Depois visitei, não fiquei na Assembleia de Deus do Brás, e por último passei no Ministério do Parque São Rafael, e por lá fui consagrado diácono, professor de escola bíblica dominical há só 10 anos. Depois disso daí, algumas coisas que aconteceram lá, acabei desvinculando do ministério. Mas por que o André Carpano desvinculou do ministério? Não foi por questão de briga, não foi por questão de desentendimento, mas pelo fato de eu ser fiel à palavra de Deus e querer manter o ministério pelo que era me imposto. Na ocasião, o André Carpano seguia o que estava dentro da Bíblia e também com alguns ensinamentos que os mais velhos me deixaram, e chegou uma meia dúzia de camarada querendo tomar conta, pegaram o ministério para si, fizeram uma divisão, enfim, deu um balaio de gato lascado. Por conta disso comecei a fazer o canal e me recordo que uma das primeiras coisas que ficaram marcadas em tudo isso, e eu dou uma ênfase maior agora, que eu já falei no início do vídeo, foram justamente as 23 perguntas citadas
pelo nosso querido presbítero Giovanni Cardoso, que na época muitas pessoas vieram me perguntar quem é ele, mostra a cara dele, traz ele no canal, e ó, eu nunca conseguimos encontrar, e graças a Deus hoje estamos aqui, né, pra gente bater esse papo maroto. Eu quero deixar uma pergunta agora aqui na mesa, quero que os irmãos, assim, para iniciar, que eu sei que o assunto vai longe, eu quero que vocês falem tudo, o máximo possível. E quero lembrar novamente que o canal André Carpano, o canal do pastor Hafner, do Voo da Coruja, o Giovanni Cardoso, o presbítero Giovanni Cardoso, e o reverendo Josué Augusto, nós não temos nada contra a instituição. Nós estamos aqui apenas trazendo alguns pontos e conversando sobre o que está acontecendo. Primeira pergunta que eu quero questionar. Eu ouvi nos áudios aí, nas denúncias que os senhores trouxeram, algumas acusações e alguns relatos que são coisas fortes. Como, por exemplo, eu até brinquei aqui no canal, para ficar um pouco mais leve, coisas como o auxílio esposa, auxílio filho de pastor. A Assembleia de Deus que eu fiz parte, a primeira, que foi o Ministério de Santo André, o meu pastor presidente tinha algumas coisas lá que era meio complicado e deu uma divisão no ministério, porque ele exigia dos fiéis presente de aniversário de casamento, presente do pastor, presente da esposa do pastor, presente, tinha que pagar a faculdade dele, tinha que pagar a formatura, enfim, um monte de coisa. Tinha um monte de conta que era para ser pagas o ano todo. Com isso começou a surgir a dúvida. A questão do que era cobrado na instituição dos fiéis, questões monetárias, como que está agora e o que foi pedido, vamos dizer assim, pelo pastor ou pelos seus representantes a todos os fiéis? O que foi pedido? É verdade mesmo esse negócio do auxílio esposa de pastor, auxílio filho de pastor tinha salário e mora fora do Brasil? Como que é essa conversa? Explicam para nós aí, por favor. Pode ser. Pode seguir a ordem. Se o reverendo Hafner também quiser fazer alguma pergunta. A questão, o pessoal criou essa nomenclatura de auxílio. Na realidade, o que ocorre é o seguinte: com relação à diretoria da igreja, a partir do presidente, não é? São salários astronômicos. Se não bastasse isso, por exemplo, o presidente ele tem o seu salário hoje em folha de R$ 100.170, aí vem R$ 8.000 de combustível, cartão corporativo. Segundo alguns pastores, lá do Templo Central da nossa igreja, chega a quase R$ 200.000 o que ele tira dos cofres da igreja, e que ele recebe dos cofres da igreja. Aí, fora isso, tem o seu filho, que é o vice-presidente, em torno de quase R$ 80.000, salário de 52 mil, fora essas benesses, R$ 4.000 para combustível e vai outras coisas. Aí vem a esposa do presidente e mãe do vice-presidente, 33 mil, isso valores de 2018, né? Aí tem a nora, no caso, a esposa do vice-presidente, R$ 8.000. Isso, a diretoria do Círculo de Oração, cuja diretora é a presidente. Né? Desculpa cortar, presbítero, desculpa cortar. Então tem até um apelido carinhoso que eu dei, né? É só um apelido carinhoso. Então, um possível auxílio nora também, misericórdia. O negócio é aperfeiçoado, não. Pode continuar. Ou seja, aí vem a questão, juntando para nós entendermos, quando juntou-se a questão política, não é? Aí a gente viu que realmente era um aparelhamento da diretoria da igreja para cargos serem ocupados exclusivamente pelos filhos destes homens que já recebem salários astronômicos, como, por exemplo, o primeiro secretário, o salário dele é de R$ 36.000. Agora, tudo isso fora combustível, né? Cartão corporativo, e paralelo a tudo isso, irmãos, pastores que hoje, neste momento que nós estamos conversando, estão passando sérias privações, porque estão fazendo a mesma obra de Deus, pelo interior afora, no estado, recebendo R$ 1.500 de salário, R$ 2.000, tendo que tirar 400 para pagar aluguel, não é?
E aí os filhos, enquanto são criancinhas, suportam tudo, né? Quando vão ficando adolescentes e jovens, muitos se afastando. O que tem de filhos de pastores revoltados com a nossa igreja, né? Nem a nossa, é com a igreja. Revoltados até com Deus, por conta desse tipo de coisa, né? E parece que não muda, né? Mas isso aí, André, aquilo que Deus vinha falando e tem falado. Está acontecendo algo recente, nesse exato momento aqui em Pernambuco, que corrobora exatamente para que Deus cumpra o que havia dito, né? Que vai desarraigar, vai arrancar, vai colocar por terra esse império humano que alguns irmãos têm chamado de Império Babilônico, que foi instituído dentro da Assembleia de Deus Pernambuco. É triste tudo isso. Reverendo Rafner, quiser fazer uma pergunta ou tecer algum comentário? Bem, eu quero só enfatizar para as pessoas que estão ouvindo, né, porque nós temos as pessoas que estão participando da live, mas também fica no gravado. E algumas pessoas, muitas vezes, não conhecem, não sabem como é que eu posso falar? Não conhece a história da instituição. O que é que eles estão falando? O que é que o pastor tem a ver? Mas eu tenho aqui companheiros e quem está conosco aqui na live, quem está assistindo já no gravado, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, ela foi fundada em 24 de outubro de 1918, tá? Em 1918 ela foi fundada. Os companheiros corrijam aí se tiver algum dado errado. O pastor Ailton José Alves assumiu a presidência em 1998. Portanto, exato, 80 anos depois da igreja fundada, tá bem? Ora, eu costumo dizer o seguinte, quando você tem uma igreja universal do reino de Deus, quando você tem uma igreja como a igreja lá né, Igreja Mundial do Poder de Deus, não é isso? Quando você tem uma igreja em que aquele que funda, ele já cria com um objetivo próprio, particular, ele já entra colocando ali regras, normas, preceitos, diretrizes, segundo aquilo que ele entende que é certo, e a igreja está sob o domínio dele, fica quem quer, fica quem obedece, é uma coisa. A outra é quando um líder, ele assume uma igreja que não foi ele que fundou, ele foi eleito para estar à frente de um cargo em uma igreja que foi fruto de oração, que houve direcionamento do Espírito Santo de Deus. Então, essa pessoa, ela não pode, eu falo aqui, é para qualquer igreja, qualquer ministério que tem esse mesmo perfil. Ele não pode querer adaptar a organização, a igreja, que foi fundada muito antes dele, né, via até nascer, ele não pode querer colocar sua imagem e semelhança. Ele não pode agir com nepotismo, ele não pode agir com simonia, ele não pode agir, entende? Então, a questão toda aqui é essa, para que as pessoas entendam. Por que eles estão falando isso? Nós estamos falando da Assembleia de Deus como um todo. Eu faço parte da Assembleia de Deus, da história da Assembleia de Deus. Eu nasci, entre aspas, né, espiritualmente na Assembleia de Deus. Eu fui auxiliar, diácono, presbítero, consagrado pastor na Assembleia de Deus, né? Pertencia a 2 convenções da Assembleia de Deus. Então, eu faço parte da história dessa igreja, tá? Faço parte da história, inclusive a minha formação teológica, né? E aquilo que eu acredito, o meu posicionamento frente às Sagradas Escrituras, vem justamente de uma linha doutrinária assembleiana. Então, nosso interesse, volto a dizer, é fazer com que as raízes, como disse o nobre irmão Josué Augusto, é que a espinha dorsal, que a doutrina implantada, ela não seja ferida, não seja atingida, não seja modificada, não seja alterada, porque foi feita com base na sã doutrina, a chamada doutrina dos apóstolos, que ela não seja, essas doutrinas, ou a doutrina não seja transformada para benefício próprio, para que a pessoa venha se locupletar, para que ela venha se perpetuar ali no poder, que ela crie uma dinastia e ela comece, inclusive, a desvincular a igreja das suas raízes, né? E traga, digamos, para um outro direcionamento que não é aquele proposto pelas pessoas
que foram usadas pelo Espírito Santo de Deus para fundá-la. A questão toda aqui é isso. Então, quando o presbítero, apenas esclarecendo para as pessoas, quando o presbítero Giovanni Cardoso, ele faz as colocações dele, quando o nosso querido irmão, reverendo Josué Augusto, coloca, e outros irmãos e irmãs que têm se pronunciado nos canais, o próprio André Carpano, a questão, gente, não é atingir ninguém, não são as atitudes dessas pessoas, essas pessoas que, muitas delas, estão caídas, desviadas, afastadas do verdadeiro evangelho, e não adianta, inclusive eu quero deixar já aqui esclarecido, para finalizar aqui minha fala, não adianta apontar para mim, por exemplo, porque eu não estou à frente de instituição nenhuma, entende? Não adianta, a pessoa que está lá, ela não pode ficar apontando A, B, C, D, como o irmão disse, que se você se levanta, é um desviado, é um rebelde, é isso. Eles taxam você como você sendo errado, e querem, inclusive, criar situações para poder colocar como se você fosse o errado, né? E, na verdade, eles têm que entender que aqueles que estão desviados, são eles que perderam ali a visão espiritual, estão enxergando tão somente de uma forma material, de uma forma física, aquilo que é para ser cuidado através da direção do Espírito Santo de Deus, e não na capacidade administrativa daquele que está à frente da obra. Ele sim, a quem está sentado na cadeira, tem a obrigação, a responsabilidade de prestar contas de tudo o que faz. Não é fazer de forma aleatória, de forma irresponsável, da forma que quer, achar que o poder é dele, que está na mão dele, e ele faz o que ele quiser. Então, apenas deixando claro aqui para já deixar o espaço para os irmãos. Pois bem, antes de passar para o reverendo Josué Augusto, o reverendo Hafner fez um comentário aí que eu não sabia não, que a Assembleia de Deus do Pernambuco foi fundada em 1918, não sabia desse detalhe não. Embora que eu conheço uma parte da história da Assembleia de Deus, inclusive eu fiz um vídeo, lancei ontem aqui no canal, com o nome A História da Assembleia de Deus, o início dela, e eu citei como que os missionários Daniel Berg e Gunnar Bingri vieram para o Brasil, o que historiadores dizem. Isso é um ponto que eu não sabia, que IADPE, no caso, né, a instituição, tem essa idade toda, né? Essa jovem criança, não sabia disso daí não. E é interessante a gente saber esses fatos aí, porque a gente consegue apurar alguns pontos que tem, e eles têm uma... eu esqueci agora o nome, me perdoem, estatuto a seguirem, né? Reverendo Josué Augusto, é contigo, meu nobre. Desembucha aí o manto. Reverendo Josué Augusto. A exposição que o reverendo Hafner fez a respeito da fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil e, consequentemente, aqui no estado de Pernambuco, por si só, já diz muita coisa. Muita coisa. Especificamente falando da administração de Ailton José Alves, né, o atual pastor, é de fundamental importância a gente observar que ele criou um contexto propício para que desenvolvesse toda uma lógica que ficaria em torno de uma continuidade do poder, da direção da igreja. O que foi que ele fez? Ele se aparelhou com determinados pastores, aparelhou todo o ministério, e isso desde a eleição dele, que aí dizem e nos falam e nos contam, os pastores que viveram essa realidade. Eu mesmo não estava aqui no estado de Pernambuco na ocasião, porque estava fora do estado, mas as minhas raízes é daqui. Então, o que foi que o pastor Ailton José Alves fez? Fez uma verdadeira campanha baseada na distribuição de prêmios, favorecimentos,
com relação a salários, campos mais rentáveis, prêmios com relação a planos de saúde top, para que a campanha dele, evidentemente, fosse apoiada. Ora, quando um homem assume uma responsabilidade dessa, porque a igreja no estado de Pernambuco, ela tem história. Eu, desde a minha infância, desde a minha adolescência, eu fui criado nessa igreja e via os homens de Deus que saíam, o reverendo Rafina e pastor diácono André Carpano, que saíam de Pernambuco para outros estados, e quando chegavam lá em outros ministérios, eles eram bem recebidos, porque sabiam que Pernambuco era um celeiro de uma formação de obreiros com um caráter ilibado, com uma conduta ilibada, não é? Uma doutrina enraigada na palavra de Deus, não é verdade? E longe, muito longe de buscar interesses próprios e uma exploração que viesse a realmente se beneficiar dessa igreja, dessa tão grande obra. Coisa que a gente não viu desde o início dessa administração. Então, por que ocorreu isso? Porque houve uma omissão, houve um cala-boca, como que se diz, e os obreiros todos ficaram, é inadmissível. Irmãos, amigos, eu sei que o Carpano tem aqui uma audiência muito grande, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo nesse momento, mas é importante que saibamos que os desvios de conduta e finalidade da atual administração dessa igreja são estratosféricos. Aí fica a pergunta, por que chegou a esse nível? Chegou a esse nível exatamente porque os obreiros se anularam e começaram a receber algumas coisas que estão... ora, no mercado de trabalho, por seus esforços próprios, não receberiam, e em troca disso, eles dão apoio e sustentação total e irrestrita a esses desvios de conduta dessa atual diretoria. Então, André Carpano, falando exatamente com relação aos salários, a gente começou aqui com o movimento, pesquisando, falando com amenidade, né? Mas nunca obtivemos resposta nenhuma. E esse movimento, essa corrente, foi adquirindo adesões, forças, de tal ponto que começamos a adquirir informações verdadeiras, com provas cabais, entendeu? E o pessoal da diretoria da igreja, os pastores, os obreiros, nos chamavam de endemoniados, de filhos de Satanás, que estavam se levantando contra o anjo da igreja, quando hoje, na realidade, todos, uma grande maioria sabe que a despesa do pastor Ailton José Alves, inclusive isso está nos tribunais, chega a quase 200 mil reais. A gente não vai, não sei se é aqui o momento para descer a detalhes, mas um pastor que tem um filho, só aí você vê um grande desvio e uma finalidade que não é a expansão do reino de Deus. A expansão do reino de Deus, mas uma simples exploração buscando interesse próprio. Por quê? Como é que, pegando a linha de raciocínio do pastor Rafina, uma igreja que foi fundada em 1918, que houve aqui obreiros que deram as suas vidas longe dos interesses próprios, se desgastaram, os seus recursos foram aplicados inteiramente à obra, porque eles sabiam que a recompensa no material é espiritual. Aí vem um gestor, Ailton José Alves, e faz todos os artifícios para colocar o seu filho como vice-presidente. Quando assumiu em 2002, modificou o estatuto, lhe dando autonomia, poderes cabais, porque na caneta ele é capaz de anular qualquer intenção dos obreiros de combater ou por outra, de se opor ao que ele decide. Então, a coisa foi caminhando de uma tal forma que hoje ele tem um filho como vice-presidente, conforme falou aí o reverendo Giovanni Cardoso, com uma despesa mensal de quase 100 mil reais. 100 mil reais. Aí tem a esposa que também é remunerada. Aí tem também um outro filho que está na Europa e, segundo informações,
tem uma despesa paga por essa igreja aqui, pelos dízimos e ofertas, de 40 mil reais. Um filho nos Estados Unidos. Então, a coisa fugiu dos limites. Então, é necessário que essa diretoria, que esse movimento que a gente esteja fazendo, essa diretoria ponha os pés no chão, cumpra algumas regras, alguns preceitos estabelecidos no estatuto esse que foi modificado por Ailton José Alves, como já falei, para que ele tivesse ampla, total e irrestrita liberdade de fazer o que quer sem ser coagido. Mas é necessário, inclusive eu queria dar aqui a informação para você, André Carpano e pastor Raffner, que em 2018, para conter e coibir esses absurdos, nós ajuizamos 2 ações que estão tramitando em 2 varas cíveis aqui da capital do Recife, que visa, entre outras coisas, a anulação de alguns artigos do Estatuto por ser flagrantemente, tá certo, inconstitucionais. Então, a gente vai aqui aos poucos falando essas coisas, porque se a gente fosse falar de todas as irregularidades, de todos os desvios, demoraria muito tempo. Mas um dos grandes desvios é a aplicação dos altos salários e benefício da família e dos pastores mais chegados. Passo a palavra. Pois bem, eu coloquei essa pergunta porque eu sei que isso daí é um estopim já para levantar bem o assunto e eu sei que iriam surgir várias perguntas. O Silvaldo Eugênio fez uma pergunta aqui que é muito similar ao que eu ia fazer, só que ele reformulou de um jeito aqui que fica mais esplêndido. Eu vou pôr na tela aqui para todo mundo ler e eu quero que os irmãos, os senhores digam, comentem sobre. O pastor Ailton Alves afirmou e disse na justiça perante o juiz: eu não conheço o projeto Cidadania. Pois bem, pergunta que fica no ar. Ele conhece, não conhece? Tem outros projetos, algumas coisas que ele distorceu? O senhor, o reverendo José Augusto falou aí sobre os estatutos, né? Então eu acredito que tem mais coisa aí. Pode falar, pode falar. Senhor de Deus, esse projeto de cidadania, ele foi um projeto político idealizado pelo presidente da igreja em 2010, em que todos nós, obreiros, membros, fomos envolvidos. Inclusive eu, irmão Giovanni Cardoso, fiz apologia desse projeto aqui na nossa região. Mas já em 2011 eu comecei a observar que era um projeto de poder do presidente da igreja para exatamente aparelhar o seu pessoal. Como vem sendo provado aí a questão das rachadinhas, desvio de dinheiro de filiais para financiar a campanha do deputado Adalto, deputado estadual. E esse projeto de cidadania, ele foi objeto de questionamento em algumas audiências e em uma audiência específica, em um processo que ele nos colocou na justiça, nos acionou na justiça, alegando difamação e calúnia. Porque a verdade, quando é falada, muitas pessoas interpretam por difamação e calúnia. Elas não querem resolver da forma que deve ser resolvida, então, quando são impactadas pela verdade, se acham difamadas, caluniadas e até injuriadas. Pois bem, e aí o advogado fez a seguinte pergunta a ele, isso antes dele, uma testemunha por nome doutora Gemima, que é funcionária da igreja, que ele arrolou como testemunha para falar a favor dele, mas falar a verdade, porque testemunha ela é arrolada para falar a verdade. Se ela mentir, o juiz pode prendê-la. E aquela irmã, ela falou a verdade. Ela, quando foi questionada, perguntada sobre o projeto de cidadania, ela explicou muito bem que foi um projeto político idealizado pelo presidente da igreja em 2010 para eleger candidatos da igreja, políticos. E ela até explicou as razões, que é interessante, inclusive, na igreja se envolver na política. Até porque, servos de Deus, a política é um assunto bíblico. Política é um assunto bíblico. Agora, politicagem é a parte podre da política. E nós começamos a entender que o projeto de cidadania, ele deixou de ser um projeto político para ser um projeto politiqueiro. E aí, o advogado perguntou, senhor Ailton, disse assim a ele, senhor Ailton, a sua testemunha, a doutora Gemima, esteve aqui
confirmou a existência do projeto de cidadania, explicou o projeto. O que é que o senhor tem a dizer sobre o projeto de cidadania? Então, a resposta do presidente da igreja perante o juiz, perante o promotor e os advogados foi a seguinte, abre aspas, eu não conheço o projeto de cidadania. Em seguida, foi questionado pelo advogado sobre o depoimento da doutora Gemima, e ele disse, eu não sei o que a Gemima falou, eu não estava aqui, ou seja, ele, ao mesmo tempo de ter mentido, porque André, pastor Hafner, irmão Josué e todos que estão nos escutando, foram mais de 2 horas de depoimento do presidente da nossa igreja. Nessas 2 horas, ele, quando não mentia, ele omitia a verdade. Ele dizia, não vou falar porque não é pertinente. Tanto é que ele foi arrolado como testemunha do juízo, ou seja, na audiência anterior, em que a doutora Gemima falou, o nome dele foi muito citado, o juiz entendeu a necessidade de intimá-lo como testemunha do juízo, ou seja, ele foi como testemunha compromissada, não é, em falar a verdade sob pena de ser preso, caso mentisse. Mas antes de ele começar a falar, o advogado dele, junto com ele, não é, um orientando o outro, lutaram no debate para o juiz dispensar ele como testemunha e ele ser ouvido como declarante. Ora, todos nós sabemos que declarante, informante, ele pode mentir à vontade. Tanto é que o juiz disse a ele, olha, senhor Ailton, isso pode ser prejudicial para o senhor. Mas o advogado dele insistiu, por quê? Porque nós sabíamos que ele ia mentir do começo ao fim, até porque ele já vinha mentindo há muitos anos. Em 2016, tem 5 mentiras capitais dele, horríveis, né? Quando no processo de crimes e transgressões eleitorais, ele mentiu 5 vezes perante o Ministério Público, e desde lá, se nós tivéssemos uma diretoria séria na nossa igreja, ele já teria sido disciplinado, ele já teria perdido o cargo. Então, ele vem acumulando mentiras. Então, quando foi divulgado, esses vídeos vazaram e toda a igreja viu o seu presidente intocável, não é, até então intocável para muitos, as pessoas foram impactadas. Não é? Pastores entrando em contato conosco, irmão Giovanni, mas é verdade aquilo que os irmãos tinham falado? E a minha resposta está aí, pastor. Está aí, o seu presidente mentindo. Né? A soberba cresceu tanto que foi uma pergunta simples, ele teria respondido, realmente, nós tivemos o projeto de cidadania, mas não deu certo, mas não, ele fez questão de dizer claramente, eu não conheço o projeto de cidadania. Um projeto que, em 2010, André, quem tinha 3 anos de idade, né, quem tinha 3 anos de idade, em 2010, fala do projeto de cidadania com a maior facilidade. Né? Então, essa diretoria da nossa igreja, o seu presidente com a diretoria vem mentindo, enganando a igreja já há muitos anos. E aí eu quero fazer um link com o que o pastor Hafner falou com relação à história da igreja. Né? Essa semana um pastor sério da nossa igreja entrou em contato comigo, aperreado com o que está acontecendo no momento na igreja, e ele disse o seguinte, irmão Giovanni, nunca se viu isso na nossa igreja. Aí eu disse, realmente, pastor, nunca se viu, porque os pastores que antecederam o senhor Ailton José Alves foram homens de Deus. Homens que tinham cheiro de ovelha, homens que eram questionados e tratavam as ovelhas como deve tratar. Tudo isso está vindo à tona de 22 anos para cá, que já vinha. Que, inclusive, eu ouvia vários pastores falando, e eu até dizia, pastor, será que isso é verdade? Ailton José Alves, eu quero dizer aqui para os irmãos, os ouvintes, Ailton José Alves é um pastor há 22 anos na Assembleia de Deus Pernambuco, rejeitado por Deus. Rejeitado por Deus, como disse o irmão Josué, ele fez todo tipo de coisa que não condiz com a postura de um crente, muito menos de um pastor, por ocasião da sua eleição. Então, Deus já o reprovou a partir dali. Mas alguém diz assim, mas por que ele está até hoje? Ora, quando nós vamos para a Bíblia, a gente vê exemplos de homens que governaram Israel 55 anos, não é, oprimindo o povo. Mas por que Deus permitiu? Um dos motivos é o motivo que o irmão Josué citou aqui. Um dos motivos é que homens de Deus da nossa igreja agiram como Ló. O escritor aos Hebreus diz que Ló chama Ló de justo. O justo Ló se afligia com os pecados de Sodoma. Mas esse mesmo justo Ló, ele se acovardou diante dos pecados de Sodoma e Gomorra e não era capaz, não foi capaz de sair do meio daquela corrupção. Tanto é que no capítulo 19 do Gênesis, a gente vê que os anjos do Senhor precisaram puxar Ló pelos braços, porque senão ele ia morrer queimado em Sodoma. Mas ele era crente, tanto é que está consignado em Hebreus,
que ele era justo, justo Ló, crente Ló. Então nós temos homens de Deus crentes, homens justos, mas que se acovardaram, estão pagando um preço muito alto e vão continuar pagando, mas está perto de Deus cumprir com a promessa, que é colocar por terra esse império humano e muitas vezes com ações malignas instituídas na Assembleia de Deus Pernambuco. Pois bem, reverendo Hafner. Bem, eu quero tratar esse assunto em pauta aqui no canal André Carpano em lato sensu, tá? Os nobres irmãos, reverendos Josué Augusto e Giovanni Cardoso, eles vão, em estrito sensu, eles vão focar o problema e eu vou aproveitar para trazer de uma forma ampla, né, o que está acontecendo, porque frise-se outra vez, não é característico, não é particular da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, tá bom? E quero alertar as pessoas que não deixem o Senhor Jesus Cristo, não abandonem o Evangelho por causa desses maus exemplos, desses homens caídos, desviados. Não sigam o mesmo destino deles, caso eles não se convertam, não se arrependam. Continuem crendo no Senhor Jesus. Por quê, pastor Hafner? Porque a Bíblia não nos deixa enganados com relação a esses últimos dias. Eu gosto sempre de citar, e vou citar aqui, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que já diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A Bíblia não nos deixa, tem várias passagens na Bíblia Antiga e Novo Testamento falando de maus obreiros, falando de maus sacerdotes no Antigo Testamento, de falsos profetas, de falsos pastores. A Bíblia nos orienta com relação a tudo isso. O que acontece, pegando aqui também a fala do reverendo Giovanni, é o seguinte: acontece muito nas igrejas o que está acontecendo, e é bom frisar isso também, que quando nós falamos aqui, esse dinheiro que eles pegam para fazer politicagem, esse dinheiro que eles pegam para criarem patrimônios pessoais, é o dinheiro que é dado dentro da igreja pelos irmãos, e quando vai ser pedido, é dito para a manutenção da obra do Senhor, é para o sustento dos missionários. É por isso que eles não podem pegar esse dinheiro e aplicar como se deles fosse. Não pode pegar esse dinheiro, porque uma coisa é uma pessoa ter um dinheiro que ele adquiriu pelo próprio talento, pelo próprio esforço, que ele herdou. A outra coisa é desviar o dinheiro que é para um propósito em causa própria. É isso que nós estamos falando aqui. E dentro da igreja, o que está acontecendo nessas igrejas? O reverendo Josué Augusto falou. Homens que foram beneficiados, que foram consagrados sem nenhum chamado. Homens que são hoje pastores, que não têm o dom ministerial para serem pastores, na prática aí escancarada da simonia. O que é a simonia, pastor Hafner? A simonia vem de Simão. Eu vou ler a passagem aqui para vocês, em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 14, diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Daí vem a palavra simonia, é compra e venda de favores,
consagrações feitas tão somente para aquela pessoa que foi consagrada, faça parte do grupo, ou me perdoe a palavra, da panela que vai contribuir para que o status quo ele permaneça, para a perpetuação de quem está no poder, para que ele continue no poder. Aí é que está a questão. Então, esse problema, infelizmente, está espalhado em vários ministérios no Brasil e pelo mundo. É isso que está sendo combatido aqui. Claro que, em estrito senso, os nossos irmãos estão tratando do caso em Pernambuco. Tá? Lato senso, eu estou trazendo aqui de uma forma mais ampla. Agora, não desanimem, não desistam, combatam um bom combate, guardem a fé de vocês, continue crendo no autor e consumador da nossa salvação, porque esses homens não podem nos ofuscar, eles não podem, com as suas atitudes, com a ilicitude dos seus atos, né, com a corrupção na qual estão envolvidos, não pode desanimar aquele crente que o Senhor Jesus, através da sua morte e ressurreição, salvou, resgatou, comprou com seu precioso sangue. Então, não se deixe desanimar, muito pelo contrário, engrosse a fileira desses homens que estão aí na luta, porque não é fácil. Lutar contra o sistema não é fácil. Esses homens têm poder, têm dinheiro, têm influência em todas as áreas, influência midiática, né? Eles têm influência política, econômica, e muitas vezes até ameaçam, e tem coisas por aí, né, que não é nem lícito dizer aqui, tá? Para não escandalizar. Mas eles estão dispostos a se agarrarem no poder com unhas, dentes, com tudo que tiver condição para não sair de lá. Mas Deus levanta homens e mulheres sem temor, cheio do Espírito Santo, para combater esse tipo de atitude. E como disse o nosso irmão presbítero Giovanni, os dias estão contados. É só contar os dias, né? Porque o Senhor, ele não se deixa escarnecer, a obra é dele, e quando toco nos ungidos do Senhor, que aí os ungidos do Senhor não são esses corruptos que estão no poder, não. Os ungidos do Senhor são aquelas pessoas, os membros que estão chorando, orando, né? Aqueles que foram comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus. Eles é que estão sendo tocados por essas lideranças corrompidas, caídas, desviadas. Reverendo Josué Augusto, é com o senhor agora. O senhor está sem áudio. Deixa eu ligar o áudio do senhor. Ah, já foi, pode ir. Liguei. Ok. Projeto Cidadania. Eis aí a questão. Ligou? Tá ok? Tá ok. Tá ok? Pronto, okay. Então vamos lá. Projeto Cidadania. Eis a questão. Projeto Cidadania foi, vamos dizer assim, né, uma coisa que veio para que mostrasse a pontinha do iceberg. Muitas pessoas viam e sabiam que abaixo existia todo um mar de lama, toda uma coisa que era indevida, que era totalmente descabida dentro da igreja. Mas, como já foi falado aqui, né, o prestígio, o poder político, econômico, religioso, isso fazia com que as pessoas, não é, prendessem na garganta o grito. Mas a igreja de Deus, aqueles que buscavam, aqueles que oravam, e, portanto, sentiam a revelação do Espírito Santo, sabiam que Deus haveria, de uma determinada ocasião, puxar o lençol, tirar as máscaras. Então, a respeito do projeto Cidadania, esse projeto tem levado, só por ele tem levado, veja bem, ele foi instituído em 2010. E como foi uma coisa, não é, indevida, tal qual o pecado de Acã, olhe, vá, invada a cidade, mas não traga nada de lá, porque é anátema ao Senhor. Esse projeto Cidadania veio para a congregação de Israel, fazendo um paralelo, e lá ficou escondido. Mas no tempo, Deus fez com que ele aparecesse, e ele sendo aparecendo, o que é importante, revelou a verdadeira face, as verdadeiras intenções, que, escondidas por uma capa de uma falsa santidade, começaram a reverberar, e tudo veio à tona. Nós temos
tivemos uma infância, uma adolescência, e até hoje na casa de Deus. E eu queria simples fazer dar um exemplo aqui para justificar o que eu vou falar. E naquela ocasião, eu criança, os antigos diziam, olha, crente não faz confusão com ninguém, crente não entra em briga alheia, crente não se envolve em coisas indevidas. E os antigos contam até que em determinadas ocasiões, mas ocorria com brigas de vizinhos, né, por terreno, menino, escoamento de negócio, e o pecador levava o crente à delegacia. E quando o crente era intimado, chegavam lá os dois diante do delegado e o delegado começava a interrogar. E quando descobria que o crente era crente, o delegado falava para a outra parte, olha, você está errado. Crente não mente, crente ama, crente faz o bem. Você procure a política da boa convivência, porque crente não mexe. Essa era a máxima que todo mundo sabia. E eu acho muito grave, porque, vejam só, agora voltando aqui ao assunto a respeito do projeto de cidadania, nós mesmos denunciamos a direção da igreja, no Ministério Público, mas porque denunciamos uma coisa que jamais vista, um membro denunciar um pastor no projeto, no Ministério Público. Porque quando a gente foi conferir com a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus disse assim, olha, ninguém que pega no arado e olha para trás não é apto para o trabalho. Isso é muito grave. Ninguém que pega no arado e olha para trás não é apto para o trabalho. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, olha, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de alistar, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, membro da igreja, evangelistas, aliás, membros, auxiliares, diáconos, presbíteros, todo mundo que é obreiro, que trabalha para o bem da salvação da humanidade, tem responsabilidade com Deus e não pode desviar o foco. Então, de posse disso, dos erros, dos desvios de condutas voltados para a política, para o projeto de cidadania, a gente fez a denúncia no Ministério Público e aí sim é que a capa da falsa santidade caiu, porque como o reverendo Giovanni disse, ele disse duas coisas aqui muito graves, muito graves. Ele disse o seguinte, olha, desde 2016, quando o gestor presidente mentiu no Ministério Público como representante da igreja, e essas mentiras estão nos anais do Ministério Público. Ele, como representante da igreja, ele mentiu. Se a gente, o reverendo disse, se a gente tivesse uma diretoria séria, ele já teria sido afastada. Mas em função do compromisso escuso, e ele disse, uma diretoria que há 5 anos vem mentindo. Então, fazendo um paralelo, o simples crente, o delegado pensava porque crente não mentia, crente não transgredia, crente respeitava. E agora a gente vê reverendo Carpano, reverendo Rafael, toda uma diretoria, a presidência. E, na ocasião, eu dizia o seguinte, que esses desvios de conduta poderiam comprometer não somente a diretoria, como de todo um corpo funcional. E em função desse viés político, aí foi muitos desvios, muitos erros, a ponto que hoje, o ano passado, nós temos denúncias no Ministério Público, pasmem todos, é público, de rachadinha envolvendo políticos do projeto de cidadania com favorecimento de pessoas da diretoria. Isso tem que ser investigado, eles têm que provar se é verdade, se não é verdade, mas nós, como servos de Deus, conhecedores da palavra, devemos defender a lisura, a transparência do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é uma coisa simples, não é rebuscada de tantas coisas, tantas invencionices. Daí, as implicações que sabiam, para concluir, que os erros cometidos dentro de 4 paredes, cerceamento, perseguição, não é verdade? Beneficiamento particular dele em função de cargos públicos. Ele sabia que os desvios eram tão grandes que mentiu lá, porque se ele soubesse que não era nada, ele tinha falado a verdade. Então,
Está aí a razão. Eu acho que a gente não dá tudo para explicar tudo de uma vez, mas aos poucos a gente vai. Espero que essa live não seja a primeira, né, a última, assim. E fica difícil a gente tratar de tudo minuciosamente para que quem está do outro lado aí seja clarificado, entenda. Mas aos poucos as pessoas vão demonstrando interesse e vão sabendo que Evangelho é um divisor de água entre a vida passada e a vida que a pessoa se propõe a viver. E é isso que essa diretoria não tem feito, essa distinção. Daí esse grande prejuízo para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Pois bem, reverendo Josué, eu acredito e tenho fé em Deus que essa não seja a última live, é a primeira de tantas que eu espero que a gente venha fazer. Antes de eu fazer aqui um comentário e também fazer mais outra pergunta, porque eu vou tentar esmiuçar o máximo possível esse assunto. Eu quero agradecer a presença aí de quase 350 pessoas. Tem hora que dá uma oscilada aqui para mim, pula para 320, 350, 335. Então a gente fala mais de 300 pessoas, é melhor, né? Quero agradecer a presença de todos que estão aí acompanhando a gente e quero fazer aquele pedido que sempre faço. Não esqueça do like maroto, porque ajuda muito aqui o trabalho do canal André Carpano, e o compartilhamento. Se você conhecer algum irmão que seja de Assembleia de Deus, do manto, do rei do Té de Jeová, como a gente diz aqui em São Paulo, mande esse conteúdo para eles, é importante, viu? E ó, segura aí que já vem a pergunta de ouro. Calma, segura aí, que eu sei que tem muita gente que tá falando assim, tem uma pergunta de ouro. Calma, pera aí, calma, segura aí, pega o seu café ungido. Olha, já tá o meu aqui. Calma. Não é o café do Valdemiro não, viu? Eu quero ler uma pergunta aqui de um inscrito que eu achei interessante. Eu já fiz um vídeo sobre, mas eu quero ouvir o que os senhores têm a dizer sobre isso. Que, olha, mas rapaz, pense no, como diz na terra de mamãe, e do meu pai também, pense no moído. Eu vou ler aqui, olha só. O inscrito Matias Criatividade Santana comentou: vamos falar sobre o novo templo? Qual a verdadeira história de quem é o terreno? Rapaz. Explica esse moído. Essa questão aí, primeiro é interessante entendermos que Deus, ele nunca foi plano de Deus a construção desse mega templo aqui no estado de Pernambuco, um templo do tamanho de um estádio de futebol. O presidente Ailton José Alves já está aprovado, inclusive na audiência ele foi perguntado a respeito desse templo, da escritura, porque ele questionou alguns irmãos que haviam publicado informações de que não existia escritura, como de fato não existe. Até agora não tivemos. Os irmãos fizeram pesquisa em cartórios e ele disse, foi uma das mentiras dele, mais uma. Na audiência ele disse que o terreno estava devidamente escriturado no nome da igreja. Só que essa escritura ele nunca mostrou sequer para o corpo de ministros, para os pastores. Nunca mostrou. Nós desafiamos apenas um pastor a dizer que ele mostrou essa escritura, porque não existe. Outra coisa, André e os demais irmãos, é que foram pagos, isso aí está provado porque na audiência, o presbítero Jonas Renato, que trabalhou lá dentro, inclusive ele faz questão de dizer que ele fazia os pagamentos, foram pagas 12 parcelas de 12 milhões. De 12 milhões de reais pela compra do terreno, que não se sabe quem é o dono, né, e a quem foi pago. Ok? Pronto. E a pergunta do jovem aí, que eu vi que é um jovem, o presidente da igreja e a diretoria sabiam desde o início que jamais iria ser construído um templo ali. Mas eles fizeram uma maquete de mais de 100 mil reais, dizem que foi em torno de 120, 150 mil. É uma maquete enorme, foi feita uma propaganda enganosa. Né? Houve várias campanhas de arrecadação, onde milhões e milhões foram arrecadados, que até hoje a igreja, nem os pastores sabem quanto foi arrecadado e para onde foi esse dinheiro.
né? Milhões e milhões foram arrecadados. Nós dizemos isso porque com provas. Quem trabalha lá dentro confirma isso aí. Só que todo o dinheiro da igreja, André, o que entra e o que sai, toda a igreja, principalmente, já que não toda a igreja, dependendo da situação, toma conhecimento, mas pelo menos os ministros tomam conhecimento. E quando o pastor Hafner... Desculpa te cortar, presbítero Giovanni, desculpa te cortar o senhor. Desculpa cortar o senhor. Mas, deixa eu ver se eu entendi. Foi pedido para os fiéis uma coleta para aquisição de um terreno no valor de 12 milhões. Supostamente foi pago, não tem documento, não tem nada. E os fiéis não têm o direito de questionar. É isso que eu estou entendendo? Só tem direito de contribuir? Quem questionou e quem questiona, não só isso, André, mas qualquer assunto envolvendo a liderança da igreja, ele é disciplinado, ele é, por exemplo, quando não é disciplinado, se for um obreiro, é colocado fora de escala de culto, eles vão fazendo aquela perseguição sorrateira, né? Feito aqueles homens... Passei muito isso na Assembleia. Maquinaram projetos, viviam maquinando projetos contra Jeremias, né? Então, as campanhas, foi feita a campanha de R$1 em todo o estado de Pernambuco, a campanha da ligação, você fazia a ligação e era descontado centavos, né? E ninguém sabe nada disso. Resultado, passou-se o tempo, confirmou-se aqui, sabíamos, o templo não iria ser construído, como realmente não foi, jamais será, pelo menos naquele terreno ali, naquele terreno. E aí tiraram a maquete que passou um bom tempo lá no hall de entrada da igreja, e ninguém sabe onde está essa maquete hoje, e a igreja não recebe nenhum esclarecimento. Simplesmente tiram. Nós já tiramos pelo motivo isso. Igreja é assim. Nós aprendemos assim. E aí, quando eu dizia que eu faço um link com o que o reverendo Hafner falou, fazendo um breve histórico da igreja, não é? O atual presidente, quando assumiu em 98, uma das principais providências dele, né, foi movimentar a igreja para um novo estatuto. E foi feito um novo estatuto em 2003. Esse estatuto está devidamente registrado em cartório. E, pasmem, senhores, boa parte dos pastores, eu não digo presbíteros, obreiros, porque era uma obrigação desse estatuto ser distribuído para toda a igreja. Correto? Para toda a igreja. Mas, pasmem, senhores, existem pastores hoje que não têm o estatuto, entram em contato conosco. O estatuto começou a ser distribuído há 3 anos, quando nós começamos a distribuir a cópia dele. E aí os irmãos começaram a espalhar, e foi um pânico no meio deles, da liderança, porque eles sempre esconderam esse estatuto. Eles levaram os ministros a votarem esse estatuto sem que sequer os ministros terem conhecimento. Os irmãos sabem que obreiros da Assembleia de Deus sempre foi uma igreja muito simples, né? Hoje, podemos dizer, de 20 anos para cá, hoje nós temos juízes, promotores, advogados, mas de 20 anos para trás, podemos dizer 30 anos para trás, a Assembleia de Deus era conhecida como a igreja dos humildes, correto? Né? Intelectualmente falando, tá entendendo? Então, era um rebanho muito fácil de se manipular. Aí assume um presidente muito inteligente, né, que manipula com muita facilidade. A tal ponto que os homens que deveriam conhecer o estatuto sequer sabem que ele existe. Né? Mas ele existe e é claro, né, muito fácil de ler. Né? Você lendo ele 2 vezes, em cada 2 horas você lê ele tranquilo, você decora o estatuto, sem nenhum problema. Então, está respondido aí a questão do templo. Né? Nunca foi projeto de Deus, foi um projeto de poder, de propaganda eleitoreira e um projeto de poder para arrecadar dinheiro, não é? E que ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. Reverendo Hafner. André, me permita, eu vou passar para o nosso irmão, o reverendo Josué Augusto, porque como se trata essa questão do terreno, ele tá por dentro aí, eu não estou, então ele já pode pegar na sequência. Pode falar, reverendo Josué Augusto. Pois é incrível, né?
É incrível porque uma quantia simbólica que foi largamente disseminada dentro da igreja, em todos os cultos, de que havia se assumido o pagamento de 12 parcelas iguais e simultâneas de 12 milhões de reais. Aliás, de R$ 1 milhão, num total de 12 milhões de reais, para fazer frente ao pagamento do terreno da igreja. Esse terreno existia, ali na Avenida Mário Melo, aqui na cidade de Recife, e existiam enormes galpões grandes, né, de cereais. Então, por aí a gente tira, são 15 mil metros quadrados. Ora, você não ia, vejam bem, você não ia pedir dinheiro para comprar, aliás, para edificar um templo, quando na realidade nem o terreno você tinha. Então, inicialmente, a informação é que as contribuições seriam para aquisição do terreno, porque o terreno havia sido encontrado e feito uma negociação inicial. Em função disso, foram estabelecidas campanhas em rádios, em todos os cultos. Havia uma campanhazinha que a cada telefonema que você desse, descontaria uma certa fração para a aquisição do terreno, além de envelopes, doações espontâneas. Foi uma verdadeira campanha. E a igreja de Pernambuco aqui, como é uma igreja uma igreja muito avivada, muito proativa, todo mundo, eu, né, cooperamos e com aquele prazer. O tempo foi passando, depois houve o projeto arquitetônico, né, estrutural, da construção toda, foi aprovado. Teve blogs aqui no estado de Pernambuco que deram esse histórico dessa aprovação, as pendências, e depois disseram que havia sido aprovado, com o desenho, mostraram aí nos blogs, e depois a igreja fez a maquete, foi uma festa muito grande, não é? A inauguração da maquete, a informação é que só essa maquete custou 100 mil reais, entendeu? E agora a gente começa a questionar, cadê a construção do templo, que já era para ter sido inaugurado cerca de 4 anos atrás? E, para surpresa nossa, em uma dessas audiências, o gestor presidente, ao ser interrogado sobre os 12 milhões arrecadados e destinados para a compra desse terreno, ele disse, para a compra do terreno, não. Para a compra do terreno, não. Ora, se a gente não contribuiu para a compra, para a aquisição do terreno, contribuímos para quê, então? Se o primeiro passo seria a aquisição e depois o projeto. Então, está aí a dificuldade, e o pior é que solicitamos uma certidão de registro em cartório pelo endereço que consta no Google, não tem nenhum assentamento no cartório desde 1956. Isso não quer dizer, talvez, que exista contratos de gavetas, acordos pessoais, onde a igreja passou o dinheiro e agora encontre-se em dificuldade para provar a propriedade desse terreno. Uma coisa eu sei, a dúvida permanece e os diretores, a direção da igreja tem a obrigação moral e cristã de chegar para quem contribuiu, para os verdadeiros donos, se é que existe propriedade da igreja daquele terreno, e dizer onde foi parar, o que foi feito, quem recebeu e como foram pagos os 12 milhões, porque a informação que temos é que foram pagos R$ 1 milhão por mês. Então, eis aí a questão, mais um problema a ser desvendado, que ninguém tem a explicação devida. Pois bem, pois bem. Antes de nós irmos para a pergunta de ouro aqui, né, para a gente entrar no mais polêmico assunto, novamente eu quero agradecer a presença de todos os inscritos, visitantes do canal André Carpano, e também, lógico, dos ADMs que estão aí ajudando e todos os canais parceiros que sempre estão presentes aí no vídeo. Só que, assim, como eu disse no começo do vídeo, eu fui professor de escola dominical só 10 anos. E assim,
eu tenho muito que aprender ainda. Só que, me perdoe os senhores, eu tenho que só responder uma pergunta aqui que fizeram. E eu sou apaixonado por esse tipo de pergunta. Eu sou apaixonado. Mas no fundo da minha alma. O Pedro Henrique fez uma pergunta aqui, não tem nada a ver com o assunto. Eu só vou responder ele para depois a gente fazer a pergunta de ouro. Que ele colocou assim, olha só. Pergunta de diamante. Como os animais nativos da Austrália, como cangurus, saíram da Austrália e foram parar na Arca? Tá bom, vamos lá, vamos responder. Só para matar a curiosidade do nosso querido inscrito aqui do canal, acredito que ele seja inscrito, ou pelo menos alguém esteja acompanhando, vamos lá. Pedro Henrique, segundo o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 10 e versículo de número 25, naquela época aconteceu um negocinho que foi apelidado de divisão das terras, que é conhecido cientificamente como Pangeia. Já ouviu falar em Pangeia? Quando o planeta era um único continente, virou 2, depois se tornou nos continentes que nós temos atualmente. Se você ler o livro de Gênesis, a passagem que fala sobre Noé, no capítulo de número 5, que cita que os animais foram até a arca. De acordo com o relato bíblico e com o registro científico, na época não existiam vários continentes, era um único continente, toda a Terra. Depois do dilúvio, viraram 2 continentes, e depois de Gênesis 10, 25, a Terra virou mais de 2 continentes. Tá respondido? Bom, agora vamos para a pergunta de ouro. Desculpa, irmãos, é porque eu amo essas perguntas e gosto de responder esse tipo de coisa. E eu não resisto a perguntas assim, não consigo. Essas curiosidades, eu sou apaixonado por isso. Vamos lá, né? O negócio é o seguinte. Eu ouvi dizer um negócio, quero que os senhores me tirem a dúvida, se procede ou não procede. Muitas vezes, quando no início da minha conversão, eu ouvia algumas pessoas falando de vez em quando algumas coisas no púlpitos, e na minha inocência era normal. Hoje em dia, às vezes alguém me manda um vídeo, algo do tipo de algum culto, um pastor presidindo, enfim, eu olho e falo, meu Deus do céu, o cara em 5 minutos comete uns 4, 5 crimes. Eu vejo em alguns vídeos que me enviam. Aí é o seguinte, me disseram aí que parece que o pastor Ailton, ele saiu do púlpito, tiraram ele, deram uma disciplina. Isso procede, não procede? O que é que está acontecendo? Estão dizendo por aí que tem um mês que ele está sumido. Me expliquem se isso realmente procede ou não, tem alguma coisa a ver, se tem alguém que possa repreender ele, se ele responde para CGADB, não sei. Por favor, tira essa curiosidade da gente, se procede ou não. André, eu posso falar a respeito? Veja só, as autoridades, né, na sua amplitude, estão acompanhando todas essas denúncias. Existem denúncias, tanto na Polícia Federal como no Ministério Público Eleitoral e Ministério Público Estadual. São muitos inquéritos que estão sendo, que estão caminhando, apurações que estão sendo feitas, né? Mas, segundo informações que nós temos, e aí eu não afirmo, porque diante de tudo isso que está acontecendo, existem também as especulações, né? Muita especulação, na verdade. Mas uma coisa que é fato, está com mais ou menos, eu acho que mais de 20 dias que ele não aparece, o presidente não aparece em lives. A última live que ele fez, eu acho que está com mais de 20 dias, onde ele apareceu ofendendo, observe, os pastores que saíram recentemente da igreja. Ele os chama de endemoniados, de rebeldes, que os irmãos tenham cuidado com os rebelados, com os vigaristas, chama até os pastores de vigaristas. Mas a gente sabe que, segundo informações dos irmãos lá no Templo Central, viaturas da polícia estiveram no Templo Central procurando ele. E depois disso, nós não vimos mais, tudo isso pode ser coincidência, repito, não estou afirmando nada aqui, mas como você pergunta, as especulações são muitas e só hoje eu já recebi 4 pastores já entraram em contato comigo perguntando se eu estava sabendo, né?
mas dão conta de que ele estaria sob prisão domiciliar, né? Sob prisão domiciliar. Isso aí explicaria o não aparecimento dele. E agora, hoje eu recebi a informação de que ele perguntaram a mim, né? Irmão Giovanni, você está sabendo que Ailton foi disciplinado? Aí eu digo, não estou sabendo, né? Mas todas essas evidências nos levam a suspeitar, é uma suspeita, que pode ter acontecido. Vamos dizer que, de repente, vamos dizer que ocorreu, na hipótese de ter ocorrido uma prisão domiciliar, né? A diretoria da igreja tomou conhecimento e obrigado, contra a vontade deles, é claro, porque isso é contra a vontade, porque se eles quisessem fazer algo, eles já teriam feito há muito tempo, né? De afastá-lo. Foram obrigados a afastá-lo, a discipliná-lo. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, se isso for verdade, virá à tona. Virá à tona. E aí eles temem, porque fere o estatuto da igreja, até porque o estatuto da igreja vem sendo ferido constantemente. Uma coisa simples no estatuto, que está no artigo 8 do estatuto, que é sobre o desligamento. Eu estou aqui com o estatuto, o desligamento de membros da igreja. Diz o seguinte, o artigo 8, observe. Serão desligados do rol de membros os que falecerem, morreu, foi desligado, né? Aqueles a quem for concedido carta de mudança, um membro pede carta de mudança para outro estado, automaticamente ele vai ser desligado do rol de membros. Os que solicitarem desligamento, veja só, o que está acontecendo? A orientação do presidente Ailton José Alves, inclusive, está em um print que foi publicado aí para todo o estado ver, ele, não é, dizendo aos irmãos tenham cuidado, não é, com os empresários da igreja, porque o Coré vigarista, isso ele se referindo a um dos pastores que saíram, está procurando os irmãos atrás de dinheiro. Veja que coisa. A gente sabe que tudo isso é mentira, que os pastores que saíram não estão fazendo nada disso, muito pelo contrário. Os irmãos estão procurando eles e eles estão orientando os irmãos a permanecerem, orar a Deus. Agora estão de braços abertos para receber. Né? E em outro print do grupo de obreiros, né, ele orientou os irmãos e disse, irmãos, nenhum pastor, gestor, que ele chama gestor, está autorizado a fornecer carta de desligamento, somente a presidência. Ora, ferindo o estatuto. O que ele quer fazer com isso? Ele tem orientado uns dos bastidores para eles não darem. Tanto é que tem pastores que estão dizendo, eu não dou carta, a Assembleia de Deus não dá carta de desligamento, ferindo o estatuto. Mas o presidente está pressionando, por quê? Porque existem pastores medrosos, que se acovardaram e são covardes há muito tempo, e existem membros também acovardados, que diante dessa investida dele de não querer dar a carta, essas pessoas se retraem. Ele está fazendo tudo isso para impedir que as pessoas se desliguem e vão para as igrejas que têm aberto, que Deus tem aberto as portas, para libertar essas pessoas e curar as feridas causadas por ele nesse rebanho que está saindo. Espero ter respondido, Carpano. Sim, sim, sim. Reverendo Hafner, quer tecer algum comentário, pergunta? Bem, primeiro eu quero fazer um comentário, André, demais companheiros, todos que estão acompanhando aqui a live, lembrar, pessoal, do like, tá? Pessoal, não esqueça aí, porque é muito importante. Quando a gente pede o like, é justamente porque o sistema, né, a plataforma, ele entende que a live é relevante, que o conteúdo é relevante e espalha para outras pessoas que, inclusive, o assunto interessa, né? Pois bem, a André deu uma resposta aí boa, né, com relação à Pangeia, que era um chamado supercontinente, depois veio a deriva continental, por conta de abalos sísmicos, terremotos, enfim, tá? E, inclusive, o Mar Vermelho é fruto de uma rachadura, digamos assim, na Terra, e aí explica-se algumas coisas, algumas questões. Então, tá de parabéns aí o André. Né? É a chamada Pangeia e depois, em seguida, a deriva continental, que inclusive continua. A deriva continental ainda continua, tá? A placa sul-americana, a placa norte-americana se afasta da placa africana 3 centímetros por ano. Enfim. A questão é o seguinte, André, demais companheiros, todos os ouvintes. Eu li um livro, que foi um dos livros que eu sempre cito esse livro, porque eu aconselho, e porque trata, inclusive, da questão da psique, né? O assunto psicologia é um dos livros de referência. Ele foi escrito em 1866,
Começou em 1865, publicado em 1866, que é Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. É literatura russa, tá? E tem uma personagem, o protagonista é o Raskolnikov. O Raskolnikov é um jovem estudante de direito que deixa a universidade por falta de dinheiro, né? Por falta de dinheiro, ele passa por uma situação, ele desenvolveu uma tese, ele escreveu um artigo falando que o crime praticado, quando o crime é praticado em uma causa justa, por uma causa justa que vai beneficiar outras pessoas, esse crime é justificável. E aí ele planeja um crime e tal, não vou dar spoiler aqui. Acontece que após a prática do crime, o Raskolnikov ele fica com um peso na consciência muito grande. Ele não consegue dormir, ele não consegue, sabe? Aquela coisa persegue ele no final, tá? E aqui não é spoiler, ele vai acabar confessando, tá? Que não é o final do livro, tá bom? Mas ele acaba confessando porque ele não suporta o peso digamos assim, do remorso e de ter cometido aquele ato. O que eu vejo, companheiros, é que esses homens estão com a mente cauterizada. Eles estão praticando coisas erradas, ilícitas, e por mais que você esteja orientando, você está mostrando na palavra para o próprio bem deles, inclusive, eles acham não, que você é inimigo, que você está perseguindo. A mente está cauterizada, não existe nem remorso mais. Arrependimento está longe. Eu espero que venham a ter um dia, mas nem sequer remorso vai ter depois que forem presos, que perderem, aí vem o remorso, né? Eu poderia ter feito de outra forma, aí vem. Mas, por enquanto estão no poder, eles aproveitam a influência, o poder, para quê? Para justamente reprimir, para poder ameaçar, para poder afastar, expulsar, para poder denegrir. Tá? Eles fazem isso e eles executam de uma forma que parece que não estão fazendo nada, absolutamente nada de errado. Totalmente na contramão da personagem Raskolnikov do livro Crime e Castigo de Dostoiévski. Dá para entender? Então, quando eu vejo esses irmãos lutando, né? O reverendo Giovanni Cardoso, o reverendo Josué Augusto, outros irmãos e irmãs que eu tenho acompanhado, eles lutando em outros estados, porque não é só o estado do Pernambuco que estão lutando, estão apontando o erro. Aí o que é que você tem? Você tem uma liderança caída, corrompida, com a consciência cauterizada, a mente cauterizada. Eles acham que para eles não estão fazendo nada absolutamente de errado. É uma questão de estratégia, é uma questão administrativa, na verdade, e conta com a ajuda de bajuladores, pessoas que querem comer à mesa do rei, entende? São aqueles bajuladores que são, como eu costumo dar o exemplo, eu gosto muito de metáfora, né? Então, assim, é o exemplo do peixe piloto. Se vocês pegarem a foto, a imagem de um tubarão nadando, vocês vão ver uns peixinhos embaixo da barriga do tubarão. Aqueles peixes são chamados de peixes piloto. O que acontece? Esses peixinhos, eles comem os restos do que o tubarão come. Então, esses bajuladores, eles querem comer também aquilo que sobra para eles de toda essa lama, né, de corrupção. Eles querem também estar ali sendo beneficiados por um salário, né, que dê a eles o conforto de uma casa com piscina, de um carro do ano, apenas para ostentarem. É ostentação. E ostentação, diga-se de passagem, não é com o dinheiro do próprio talento, não. Não é com dinheiro que herdaram, não é com dinheiro fruto do trabalho, é dinheiro de dízimos e ofertas. É dinheiro que eles tiram em campanhas mentirosas, inventando coisas, dizendo que é isso, que é para aquilo, que é aquilo outro, então inventam a campanha qualquer, e aí arrecadam esse dinheiro e se acostumaram com as benesses que o cargo oferece, que o cargo não oferece, diga-se de passagem, mas eles acham que oferece, e aí fica toda essa situação, infelizmente, plantada, mas volto a dizer, isso é bíblico, isso é característico dos últimos dias, o que está acontecendo. Só nos resta o quê? Glorificar a Deus, né, por tudo que está escrito acerca disso, mas também não permanecermos calados, não permanecermos aí como covardes, né, como alguns que ficam, não, a Bíblia diz,
totalmente com a palavra fora do contexto bíblico. A palavra diz para não tocarmos no ungido do Senhor. Não vamos falar isso, deixa que eles se tratam com Deus. Não, Deus está levantando, sempre foi assim. Na história bíblica, Deus levantou homens e até uma mulher, até mulheres, né, para combater aqueles corruptos, aqueles que estavam ali, justamente. Temos exemplo, por exemplo, o exemplo de Jeremias, que foi um homem que apanhava, tomava murro no rosto, jogado em calabouço, mas Deus usava ele. Não, você vai mostrar o que eles estão fazendo, se corromperam, o povo se corrompeu, os sacerdotes se corromperam. Sempre foi assim. João Batista, raça de víboras, quem vos avisou da ira vindoura, e depois produziste frutos dignos de arrependimento. A Bíblia não tem nenhum lugar Deus passando pano, Deus dizendo, deixe comigo. Deus levanta homens e mulheres corajosos, cheios do Espírito Santo, para tratar dessas questões terrenas, principalmente quando se trata de má administração. É isso. Reverendo José Augusto. Com o senhor, reverendo. Reverendo Carpano, Josué Augusto. Só uma correçãozinha. Olha, eu estava analisando aqui o seguinte, né? Nós vivemos numa democracia e existem 3 poderes, segundo a Constituição, harmônicos e independentes: o executivo, o judiciário e o legislativo. O presidente, que é o chefe do poder executivo, quando ele se ausenta do Brasil, ele tem que pedir autorização ao Congresso Nacional. Quando ele volta, ele tem que prestar um relatório. E ele não viaja aleatoriamente e não se ausenta e deixa o cargo vago. Então, essa especulação a respeito da prisão domiciliar do gestor Ailton José Alves, perguntas que as pessoas perguntam a gente, olha, por que ausência, tanto tempo? Então, o fato do modelo, vamos dizer assim, de poder, né, levado a efeito na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que a gente tem dito que é um poder déspota, né, um sistema tirano, ditador. Ou seja, eu faço, mando, não posso ser questionado, não devo ser questionado e não tenho satisfação a dar a ninguém. Então, independentemente de ser o gestor Ailton José Alves ou quem quer que seja, quem está no cargo de comando, e principalmente num sistema onde não é uma empresa dele, onde não é uma organização dele, onde existe todo um estatuto que fala das relações entre líderes e liderados, uma pessoa não pode se ausentar ao seu bel prazer, por um tempo indeterminado, sem dizer para onde vai, quando volta e o que foi fazer. Então, quando isso acontece, como está acontecendo agora, a ausência do gestor Ailton José Alves, e em função de todas essas denúncias, que não são poucas, inclusive algumas da maior gravidade, é natural, sim, que essas perguntas surjam, essas dúvidas surjam, e as pessoas fiquem querendo saber. E, mais uma vez aqui, evidenciamos o papel da diretoria, o papel dos pastores auxiliares, que mesmo o Ailton José Alves se comportando como um tirano, como um ditador, que age sem dar satisfação e sem pedir permissão, a diretoria, pelo estatuto, ela é comprometida, compromissada, principalmente com os membros. Existem regras lá de comportamento claras, então ela não pode ignorar também essa ausência de informação da igreja, das pessoas, entendeu? E devem se posicionar, mas em função de tudo que a gente já falou aqui, da omissão, da neutralidade, em função do medo de perder alguns benefícios, eles se calam. Portanto, a respeito dessa pergunta, sinceramente, eu não sei dizer, apenas escutei dizer já por mais de uma pessoa, e pessoas que eu ainda não queria muito ter a certeza se foi, mas ainda não tenho a certeza se realmente isso é verdade. Pois bem, agora depois que eu fiz essas perguntas e comecei a ler aqui, começaram a surgir outras perguntas também. O povo quer muito saber do assunto.
queria fazer um breve comentário aqui, aliás, uma breve citação aqui, que não é a primeira pessoa que pergunta, já vários estão perguntando aqui, que é o seguinte: Carpano pergunta a respeito do filho do vice-presidente, que falam que é o mesmo tem um filho fora do casamento. Rapaz, eita lasqueira, isso daqui é brabo, hein? Assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez, minha experiência, quando eu ia ser, eu já era professor de escola dominical, um pouco antes de eu ser consagrado diácono no Ministério do Parque São Rafael. Eu passei um tempo numa igreja que era do Ministério do Brás, fiquei pouquinho lá, pouca coisa. E nesse ínterim, um pastor lá veio me acusar de uma coisa que ele nem sabia se procedia ou não. Ele nem sabia. E depois esse pastor foi flagrado com a esposa do caseiro da igreja, que era um presbítero. O cara estava no monte, enfim. Aí o cara chegou mais cedo do monte em casa e fragou vocês imaginam a situação. Geralmente quando tem uns casos assim, né? E por conta disso, esse pastor acabou, a igreja esvaziou da noite pro dia e ele foi removido do cargo dele. Mas e aí, essa conversa procede ou não? Eu sei que estamos um pouco avançado no tempo aí, já a live está estendendo um pouquinho. A última pergunta para encerrar isso daí, e já em seguida eu peço que cada um faça... Oi. André. Pode falar. Só uma sugestão, você podia pegar essa pergunta que os irmãos vão responder, né? E aí eu não tenho mais o que comentar. Com essa pergunta, juntar uma interessante também, que foi perguntado aqui, se o pastor Ailton anda com seguranças armados, né? André, Silvaldo Eugênio, André, o pastor Ailton Alves anda com segurança... Não, na verdade é uma afirmação, anda com seguranças armadas. O chefe da segurança do pastor Ailton Alves é o sargento Cabral, o meu agressor. Foi uma informação, não uma pergunta, né? Então, posso responder as duas. Faz o pacote aí. Posso responder? Pode, sem problema. Com relação a essa história do vice-presidente, a história existe. A história, há 17 anos, ela existe. Inclusive, nós conversamos com um pastor próximo lá e foi feito comissões, na época, no bairro do Jordão, né, com testemunhas que confirmaram, mas ele não confessou nada. Não confessou e terminou as pessoas confirmando. No entanto, foi, como alguém diz, foi abafado, até hoje. E os comentários em todo o estado de Pernambuco, de Petrolina a Recife, há esses comentários. Inclusive, já foram feitas perguntas dirigidas a ele com relação a esse assunto, mas nunca se respondeu. Né? Talvez isso aí seja mais sendo fato verídico, mais uma, vamos dizer assim, coisinha escondida, né? Entende? Com relação à questão que o irmão coloca aí dos seguranças, é verdade, a questão é tão séria que os seguranças, eles ficam no púlpito, quando termina o culto, por exemplo, um presbítero ou um pastor do interior que quer falar com ele, são proibidos de subir ao púlpito para conversar com ele, qualquer membro. Membro nenhum tem acesso ao púlpito do templo central. E para onde ele vai com 2, 3 carros blindados, acompanhado com seguranças que são policiais militares da reserva e da ativa, a maioria presbíteros da igreja, armados, inclusive para o fórum, né? É acompanhado, é um séquito, na realidade é um séquito. Ele chega e eles acompanham ele, intimidando as pessoas, inclusive quando o irmão aí coloca o nome de um deles que agrediu, ele foi verdade, foi em uma audiência, não é? O irmão estava sozinho, filmando a chegada deles, então esses dois foram lá, todos nós já estávamos em cima, nós não, que eu não estava nesse dia, né? Mas os irmãos estavam todos no primeiro andar do juizado, e o irmão ficou sozinho lá e eles foram agredidos. Tenho certeza absoluta que se o irmão tivesse com mais outra pessoa, eles não teriam feito isso, né? Eles aproveitaram do irmão sozinho,
um irmão fragilizado, inclusive, ele é deficiente físico, né? E o chefe da segurança veio por trás, o Daniel, que é motorista do presidente, foi tomar o celular dele, empurrou o rosto dele, o celular caiu. Quando ele foi pegar o celular, o Cabral veio por trás e deu uma pancada na nuca. Isso é objeto, inclusive, de processo, né? Então, houve até, alguns irmãos ficaram assustados, achando que eles iriam fazer isso com frequência, e nós chamamos eles a atenção e perguntamos se eles iriam fazer isso conosco. Né? E até hoje eles não conseguiram responder, fizeram aquilo por covardia, e eu acho que se arrependeram muito. E o próprio presidente, ele lá em cima, quando os irmãos subiram, o irmão informou que foi agredido, o juiz tomou conhecimento, e o presidente, Ailton José Alves, estava sentado, sequer foi capaz de perguntar ou chamar a atenção dos dois presbíteros, são dois presbíteros. Isso foi colocado nas redes sociais, milhares de visualizações, que só aquilo ali era suficiente para eles terem sido disciplinados. Mas são protegidos do presidente Ailton José Alves e continuam hoje como presbíteros da igreja normalmente, enquanto outros, não falam nem de mim, que eu sou um presbítero suspenso por perseguição, porque não quis ser o candidato aqui às eleições do Projeto de Cidadania, o famigerado Projeto de Cidadania. Estou falando de presbíteros que estão hoje afastados simplesmente porque questionaram ou porque disseram algo que eles não se agradaram, tiram da escala de culto, escanteia, deixa para lá, mas os presbíteros agressores que fazem a segurança do Ailton José Alves, até porque é esse pessoal que anda com ele, né? Ele é muito bruto, muito valente, né? Ele é totalmente desequilibrado. Na realidade, o presidente da Assembleia de Deus de Pernambuco, ele é um homem desequilibrado emocionalmente. Misericórdia, só por Deus. É uma condição que a gente não tem nem comentários. Bom, reverendo Hafner, vai fazer algum comentário sobre isso? Mais alguma pergunta? Senão eu já passo para o reverendo Josué. Não, eu vou ficar para as considerações finais, rapidamente, depois. Bom, reverendo Hafner, vai fazer algum comentário sobre isso? Mais alguma pergunta? Pode falar, reverendo Josué Augusto. Posso falar? A respeito desse questionamento, eu também já ouvi muitas pessoas falar sobre isso, inclusive vir a mim e questionar, mas todos esses questionamentos, todas essas dúvidas, elas permanecem exatamente porque o acusado não chega abertamente para a igreja e definitivamente elimina essas dúvidas, dizendo que é verdade, ou se não for verdade, que é mentira. Bem, já que ele não comparece para dirimir essa questão, fica a dúvida. Se disser que é verdade, desmorona toda a intenção de continuar na direção da igreja, porque ele é vice-presidente da igreja. E essa acusação é muito grave. Ela tem que ser respondida. A outra coisa é, será que ele vindo dizer que é mentira, que não tem nenhuma culpa, e ele pensa que assim, uma suposição, e sendo verdade, e ele falando, vem a pessoa e desmente, e prova que realmente isso é verdade, então fica essa dúvida. Por que ele não vem e fala? Porque, afinal de contas, é uma vida pública, entendeu? Quem quer ter sua vida privada sem dar satisfação nenhuma, não assume cargos de liderança de grandes instituições ou cargo público. Se assume, é para ser questionado, é para ser vigiado, é para ser olhado e deve satisfação ao povo. Então, fica aí a questão, a interrogação. Só quem pode responder, por enquanto, é ele, porque indícios existem. Inclusive, indícios que merecem confiança, né? Agora, com relação à segurança armada, isso é verdade. Aí o nosso companheiro foi vítima, né? E nós temos até aí uma ação também movida contra um de nossos irmãos, de 67 anos, membro dessa igreja, que foi proibido de adentrar no Templo Central, simplesmente porque
se posicionou contra esses desvios de conduta. Então, a questão fica aí, são os desvios que devem ser eliminados, devem ser corrigidos, e a gente vai cobrar. Doa a quem doer. Ok. Pois bem. Eu quero agradecer a presença de todos os inscritos que estão nos prestigiando nesse momento. Quero agradecer a presença também de todos os visitantes que fizeram suas perguntas aí, acompanharam esse debate que nós tivemos aqui, esse bate-papo, melhor dizendo, com o Carpano. Eu quero pedir para cada um agora fazer suas considerações finais, dizer também o presbítero Giovanni Cardoso agora tem um canal no YouTube, Hafner dispensa comentários, já é nosso brother há muito tempo, né? Já acompanha aqui, tem o canal dele, até a plaquinha ungida tá ali atrás dele. E o nosso querido reverendo Josué Augusto aí, falem dos canais de vocês, as recomendações finais, quiserem comentar mais alguma coisa aí, agora é a hora, com vocês. Agradecer, não é? Estão me ouvindo bem, não é? E falar algo aqui, André, que eu disse a você que está acontecendo no momento hoje aqui em Pernambuco, né? Alguns irmãos nos questionaram nesses últimos 3 dias, pelo menos hoje é domingo, de sexta-feira para cá, com muita veemência, com relação às dezenas de mudanças de pastores de uma cidade para outra e consagrações de obreiros. Consagrações, segundo eles, mas para nós são promoções. Exatamente é a estratégia do presidente, tem orientado, a gente tem visto nos prints do grupo de obreiros, orientado os pastores, os gestores, a procurarem, com muita pressa, os obreiros que eles há anos vinham massacrando, pisando no pescoço, como ele diz, né? Para trazer esses homens de volta, e estão promovendo obreiros. Nós dizemos isso com muito temor e tremor, porque, às vezes, tem-se a ideia na igreja, principalmente na Assembleia de Deus, que o auxiliar de trabalho ele vai ser um diácono vai ser um presbítero, o presbítero vai ser pastor. Não. Cada um tem uma chamada, pode até ser, mas cada um tem uma chamada. Então, muitas vezes, esses homens são homens bons, não é, que são manipulados pelo sistema, né, e que a igreja termina reprovando. Por exemplo, nós temos aqui na minha cidade de Arenas presbíteros que eram excelentes diáconos e foram colocados como presbíteros por pura promoção e hoje são reprovados pela igreja. Inclusive hoje, né, estão sendo promovidos vários obreiros, e aí fica a advertência para a igreja, os irmãos estão questionando. Fiquem certos, irmãos, diante do contexto que nós estamos vivendo, dos graves desvios de conduta do presidente da igreja e da diretoria, nenhuma, irmão, eu digo isso aqui, que nenhuma dessas supostas consagrações tem a direção de Deus, mas simplesmente a direção de Ailton José Alves, uma direção apenas humana. Para quê? Para confrontar, porque ele está em desespero, porque homens de Deus que, no passado, não é, praticaram alguns equívocos em nome do presidente Ailton José Alves, abriram os olhos, Deus tinha aberto os olhos da igreja, dos obreiros, dos membros, e esses homens, alguns saíram na direção de Deus, estão aí com seus ministérios, com as portas abertas, recebendo obreiros. Hoje eu recebi a informação de Recife que mais de 900 presbíteros em todo o estado de Pernambuco já se desligaram da Assembleia de Deus de Pernambuco, né, para os ministérios recém-criados por pastores da nossa igreja. Então, os irmãos saibam que toda essa movimentação não tem nada de Deus, irmão. É um desespero de uma liderança caída, manipulando, brincando com a igreja, como se a igreja fosse um brinquedinho ou fosse o quintal deles. Tá bom? Quero desde já agradecer e dizer, irmão André, que o irmão tem prestado um grande serviço à obra de Deus. Pastor Hafner, aí em Portugal, o irmão José Augusto e os demais irmãos. A Bíblia é bem clara. Quem escandaliza é quem pratica o pecado e não quem denuncia. Porque Jesus, se nós formos entender dessa forma, Jesus foi um especialista em escândalo. Se você ler o capítulo 23 de Mateus, você vai ver ali, né, em praça pública. Se você ler o texto de João, quando João disse que Jesus fez uma azorraga e entrou no templo, quebrando tudo, virando tudo, quantas pessoas não se desviaram ali?
Quantas pessoas não se desviaram naquele discurso de Jesus? Olha, se vocês não beberem o meu sangue, não comerem a minha carne, vocês não têm parte comigo. Quantos? Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele se encarrega de trabalhar no meio do povo. Agora, Deus, ele não coabita com a mentira, ele não coabita com a imoralidade, muito menos com desvios de conduta daqueles que um dia ele levantou para tomar conta do seu rebanho. E muitos outros que nós sabemos que se levantaram, se autopromoveram. Deus abençoe a todos. E como diz o irmão Josué, né? Espero que não seja a primeira. Paz do Senhor a todos. Amém. Reverendo Hafner. Pronto, eu quero também agradecer, né, mais uma vez, estar aqui nesse canal, o canal André Carpano, é sempre uma alegria muito grande. Está chegando aos 200k, né? 200 mil inscritos. Logo, logo está chegando. Então é uma alegria muito grande estar participando nessa live aí com o reverendo Giovanni Cardoso, o reverendo Josué Augusto também, grande irmão aí, que a gente já estamos com essa ligação. O André também, não nos conhecemos pessoalmente, mas já temos essa amizade, essa ligação, como se já nos conhecêssemos pessoalmente há muito tempo, né? Então, uma alegria muito grande. Olha, eu quero fazer um comentário rápido, em cima da fala do reverendo Giovanni Cardoso, é o seguinte, tem líderes que consagram ou promovem obreiros, porque eles sabem que a dívida de gratidão por parte de alguns vai alimentar uma fidelidade para um propósito lá na frente que é de eleição. Então, eles promovem e aquela pessoa fica grata porque receberam um presente, né? Essa promoção se tornou um presente e ela vai ficar votando ali como se estivesse dando um retorno, né? Compensando. Olha, é uma dívida de gratidão, digamos assim, que é criado. Você cria esse cordão umbilical e que nunca mais solta. Outras pessoas permanecem na igreja, se explica eu posso utilizar tranquilamente aqui a síndrome de Estocolmo, né? Que aconteceu na Suécia, em que aquelas pessoas que foi um assalto a banco e as vítimas passaram a gostar dos bandidos, dos sequestradores, né? Até hoje é aplicado isso na psicologia. Síndrome de Estocolmo é quando a pessoa se apaixona pelo bandido. A pessoa está ali fazendo a coisa errada, mas a pessoa está defendendo. Não, ele não é isso não, você ainda fica contra você. Então, muito cuidado, você que quando está defendendo, às vezes, o indefensável, para não estar sendo acometido aí da síndrome de Estocolmo. E aí eu estava lembrando aqui, para poder encerrar, uma fala do excelentíssimo senhor Ailton José Alves, quando interrogado, ele disse para o juiz ali uma coisa interessante. Ele fez assim: doutor, Jesus teve 12 discípulos e um traidor. Eu tenho 1,5 milhão. Eu achei aquilo, sabe, um show. Olha, eu achei uma coisa absurda, quer dizer, a pessoa se comparar com Jesus. Jesus teve 12 discípulos, no meio um traidor. Eu tenho 1,5 milhão, quer dizer, sofro muito mais. E quando a pessoa traz para ela os louros, né, do crescimento da igreja, não, porque na minha gestão, na minha administração, a igreja cresceu, isso é muito perigoso, porque ainda que de forma inconsciente, a pessoa está colocando ali em exposição, tá, uma atitude de megalomania, de egocentrismo, eu fiz, eu faço, eu sou bom, e traz para si os méritos e a glória que pertence a Deus, porque é Deus quem dá o crescimento. Olha, o apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo, ele diz, olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, essa coisa da vanglória, de que eu faço, a minha administração ela é excelente, eu fiz a igreja crescer, eu fiz a igreja prosperar, é muito perigoso. Olha, de coração aqui, eu vou dizer de coração, a minha vontade é que o pastor Ailton José Alves e a família dele toda vá para o céu, que eles, é tempo ainda, bota o joelho no chão, pergunte a Deus, ore a Deus, pastor Ailton José, ore a Deus, pergunte, será que o que esses irmãos estão falando, será que é verdade, será que é isso? E procure enquanto é tempo, porque dá tempo ainda, porque a minha vontade é me encontrar com eles no céu. Agora, claro, que é preciso tomar uma atitude, todos os líderes, não é só o Ailton José, todos que estão aí
perdidos em seus reinados, né, precisam tomar essa atitude. Olha, muito obrigado a todos, a todas, que Deus abençoe poderosamente, continue abençoando o canal André Carpano, tem um canal também do nosso amado irmão Josué Augusto, que o canal também leva o nome dele, Josué Augusto, o canal também de Giovanni Cardoso, presbítero Giovanni Cardoso. Então, dá um pulinho lá também. É isso, Andrezão. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Tamo junto, reverendo. Reverendo Josué Augusto. Todo mundo que vem aqui no canal, começa a chamar de reverendo, pega essa moda, viu? O pessoal pega, vou te chamar de reverendo também. É contigo, meu querido, pode falar. Reverendo Carpano, eu quero agradecer a você essa oportunidade, o empenho aí também do pastor Hafner, e também agradecer aí ao presbítero Giovanni, que incansavelmente tem combatido e defendido a lisura e a transparência dentro da Igreja do Senhor Jesus. E nesse meio eu também me incluo, mas eu quero também agradecer ao grupo Cristãos Autênticos. Quero agradecer também ao grupo Largada, Dr. Miguel, nosso advogado. Quero agradecer ao presbítero Silvio aqui, mandar um abraço para ele, que não tivemos tempo de chamá-lo para essa live, e dizer que foi uma satisfação o nosso irmão Sivaldo Eugênio, que também tem um canal. Um abraço, pastor Emanuel, e dizer que vamos juntos sim. Mas só um recadinho, para as pessoas que acham que isso é escândalo, né? Eu quero dizer o seguinte, se na época de João Batista, quando João Batista mandou um recado para Herodes, olha, vai e diga aquela raposa, se tivesse internet, ele tinha mandado através da internet, se tivesse rádio, ele tinha falado através da rádio. Quando Jeremias chegava e profetizava, terra, terra, ouve a palavra de Deus. Se tivesse rádio, ele falava através da rádio, como não tinha. Se tivesse internet, ele falaria através da internet. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é um zelo pela transparência, pela cristalinidade do Evangelho do Senhor Jesus. E quem comete escândalo é quem comete o pecado, os desvios de conduta e as irregularidades. Quem denuncia não comete escândalo. Pelo contrário, quer a transparência e a lisura. Uma boa tarde, André, a você, a paz do Senhor, ao nosso reverendo pastor Hafner, a quem aprendemos aí a respeitar e amar, e também, como ele falou aí do nosso canal, Josué Augusto, queremos dizer, se inscreva lá também, que ele já está com quase 115 mil no canal Voo da Coruja, um canal de variedades, e no canal também, Tudo Revelado, que, por certo, será um prato, uma mesa com iguarias para todos os evangélicos. Boa tarde, um abraço a todos. Eita, me deu até uma travada aqui na tela agora, bem na hora que ia mudar. Enfim, eu quero agradecer a presença aí do presbítero Giovanni Cardoso. Foi uma honra tê-lo. Conhecer, apesar que nós conversamos um pouco só por telefone, né, no WhatsApp, tanto ele quanto o reverendo Josué Augusto, quero agradecer aí. É uma honra ter vocês aqui pela primeira vez no canal André Carpano. Espero que a gente possa mais vezes conversar, não só sobre esse conteúdo, mas enfim, sobre o que é importante para a obra de Deus. Eu sempre zelo muito por isso, embora eu não faça mais parte da Assembleia de Deus, mas eu zelo muito pelos bons costumes, pela obra do Senhor. Quero agradecer meu amigo aí, o reverendo Hafner do Voo da Coruja, sempre está junto aí com a gente, comentando aí nos vídeos. Quando não, eu estou lá no canal dele fazendo algum comentário. Parceiraço aí, sempre junto com a gente aí. E quero agradecer também a presença de cada inscrito, cada visitante que participou desse conteúdo aí, os meus ADMs, os canais parceiros que também passaram aí. Eu vi também um amigo meu aí, o Júlio. Tamo junto, Júlio. Para quem não conhece, o Júlio Costa Pé na Estrada, recomendo lá o canal dele também. E agora nós concluímos o assunto aí tão polêmico de como está atualmente a IADPE. Todo mundo já sabe os canais citados. Se quiserem fazer alguma pergunta mais para eles, visitarem eles, recomendo que sigam os canais.
E lógico, não esqueça de deixar o compartilhamento, o like maroto e verificar se permanece inscrito com o sininho badalado. Agradeço o carinho e a atenção de todos. Até uma próxima, se o Nazareno assim nos permitir. E eu fui!